A Grande Esperança. Tema 10. O Juízo. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje é o juízo. Juízo parece uma palavra drástica. Tem muita gente que acha que amor não combina com juízo. E que se Deus é um Deus de amor, por que tem que estar julgando o ser humano? Mas já dissemos que a palavra de Deus é a verdade. Portanto, quando a gente estuda a Bíblia, tem que estar disposta a deixar os preconceitos de lado e a ver o que a palavra de Deus diz com relação a um determinado assunto. Por exemplo, o que a palavra de Deus diz com relação ao juízo? Vamos ler Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer a juízo toda obra, inclusive os pensamentos, inclusive os sentimentos. Agora, querido, você não precisa ter medo do juízo, porque o juízo não é para fazer sentir mal aos filhos de Deus. Eu vou te fazer uma pequena ilustração. Vamos dizer que eu tenho um pedaço de terra e eu alugo esse pedaço de terra para alguém e essa pessoa se apodera da terra que é minha. E quando eu vou reclamar, ele já fez os papéis aí e me deixou de fora. Agora vamos para o juízo. Quando o dia do julgamento se aproximar, quem é que precisa ter medo? Eu, que sou inocente. Eu, que não fiz nada. Eu, que sou dono autêntico e verdadeiro da terra. Ou ele, que se apoderou da terra que não é dele. Ou ele, que sabe que está errado porque ele sabe na consciência dele que a terra é minha. Quem é que tem que ter medo? Então vem a minha pergunta: quem é que tem que ter medo do juízo? Aquele que se escondeu nos braços de Jesus? Aquele que caminhou dia a dia com Jesus? Aquele que confia na misericórdia e no amor de Deus? Ou aquele que não quer saber nada de Jesus? Aquele que quer andar nos seus próprios caminhos? Quem é que precisa ter medo do juízo? Agora, que vai haver um juízo? Claro que vai haver, porque quando Cristo voltar, Ele vem para dar a recompensa aos justos e aos injustos. Os justos, pois, receberão a vida eterna. E os injustos, pois, como rejeitaram a vida, não é que Deus vai mandar a morte para eles, mas ao rejeitarem a vida, já estão tomando a decisão de caminhar o caminho da morte. Então, quando Cristo voltar, Ele vem para dar a recompensa. Mas como Ele vai dar a recompensa se não se determinou quem é justo e quem é injusto? Quem vai dizer quem é justo e quem é injusto? Você? O pai? O pastor? Não. Então tem que haver um juízo. Um juízo antes da vinda de Cristo. Porque quando Cristo voltar, Ele já vem para determinar a recompensa, pois antes da volta de Cristo tem que haver havido um juízo de investigação para ver quem está certo e quem está errado. Agora, a Bíblia fala alguma coisa com relação a esse juízo de investigação? Bom, vamos ler o que diz Daniel, capítulo 8, versículo 14, diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Interessante, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas o que tem que ver? O santuário será purificado com o juízo. Ah, tem muito que ver, por isso que estudamos o tema do santuário, e aí já explicamos. Veja, no santuário sucediam duas coisas. Todos os dias se oferecia um sacrifício diário por causa dos pecados do povo, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário celestial. Esse dia era chamado o dia da expiação ou o dia do juízo. Esse dia o povo tinha que fazer orações de arrependimento a Deus, porque nesse dia se estava determinando
se eles tinham sido sinceros em confessar ou não confessar seus pecados. Esse dia da purificação do santuário era chamado o dia da expiação ou dia do juízo. Agora vem a profecia de Daniel 8,14 e diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa profecia começa no ano 457 a.C. E se você começar a contar de aí, 457, vai contando, 2.300 tardes e manhãs, profeticamente 2.300 anos, vai ver que começando 457, antes da volta de Cristo, termina justamente o 22 de outubro do ano 1844. Esse dia seria a purificação do santuário. E não está falando do santuário desta terra de Israel, porque como já vimos no tema do santuário que estudamos, que está falando do santuário celestial, porque já vimos também que há um santuário lá nos céus. Ou seja, nesse dia começaria a purificação do santuário celestial. Em outras palavras, o dia do juízo de todas as nações. Pela palavra de Deus e pela profecia de Daniel 8,14, nós acreditamos que o 22 de outubro de 1844, a humanidade começou a ser julgada. Agora, o que aconteceria na Terra naquela data? Vamos a Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, e diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Querido, isto é interessantíssimo. No dia 22 de outubro de 1844, quando terminou a profecia dos 2.300 anos, nessa data sucederam duas coisas no universo. Lá no reino dos céus, o Senhor Jesus começou a obra do julgamento de toda a humanidade. E na terra, Deus levantou um povo com uma mensagem. E essa era a mensagem do juízo que estava começando o 22 de outubro de 44, lá nos céus. Agora, tem muitas igrejas na terra, tem muitas igrejas, mas a única igreja que prega que o julgamento de investigação começou o 22 de outubro de 44 é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o texto bíblico diz que essa igreja seria a igreja dos últimos dias, o remanescente dos últimos dias, que Deus levantaria. Porque se lá nos céus estava começando um evento tão transcendental para o universo, como é que na terra ninguém ia saber? Então Deus precisava levantar um povo para anunciar o início do julgamento entre os seres humanos. Agora a pergunta é: qual é a função de Cristo durante o julgamento? 1 de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você não tem que ter medo do julgamento. Por quê? Porque você tem o melhor advogado que existe neste mundo, que é Cristo Jesus. Tudo que você tem que fazer hoje é: se pecou, vai a Jesus, Ele é teu advogado. Agora, no julgamento, Ele defende teu caso e diz assim: é verdade que ele pecou? Pecou. Ele matou? Matou. Roubou? Roubou. Ele arruinou? Arruinou. Ele fez de tudo. Agora, Jesus diz assim: eu não nego o que ele fez. E, portanto, ele merece morrer. Mas eu morri na cruz do Calvário sem ter feito nada. E ele crê em mim. Portanto, a minha vida eu passo para ele. E a morte que ele merece eu recebi já.
Então, querido, tudo que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. Porque não interessa a vida que você viveu, todos os teus pecados são carregados sobre Jesus na cruz do Calvário. Mas para isso você tem que crer. Agora, quantos tipos de juízo existem? 3. O juízo de investigação. Daniel 7, 9 e 10 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dela. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou o seu tribunal e se abriram os livros. Aí está o livro, o juízo de investigação que começou o 22 de outubro de 1844. Mas existe outro juízo, o juízo de comprovação. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Esse é o julgamento de comprovação. E esse julgamento de comprovação vai acontecer durante o milênio. Isso vamos estudar no tema do milênio. Durante o milênio, que farão os remidos? Pois durante o milênio parte de seu trabalho será o julgamento, não para determinar quem merece e quem não merece, sino para investigar e comprovar que o que Deus determinou estava certo. Por que digo isso? Porque muitos dirão assim: mas meu pai era bom e como se perdeu? Mas aí no julgamento de comprovação você vai ver que embora teu pai parecia bom, não era tão bom assim. Quer dizer, esse julgamento é necessário para nós ficarmos tranquilos com relação à determinação divina. Mas finalmente vem o juízo de execução. Apocalipse 20, 7 ao 10 diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Aí está o juízo de execução. Ou seja, o julgamento de investigação está sendo realizado a partir de 1844. O julgamento de comprovação será realizado durante o milênio e o julgamento de execução será realizado quando, depois do milênio, pois aí a morte eterna será para os ímpios e a vida eterna definitivamente para os que acreditaram em Jesus. Querido, Deus te ama. Não tenha medo do juízo. Deus te ama e neste momento as portas da graça estão abertas e você, apesar de qualquer coisa que haja na sua vida, pode dizer: Senhor, eu te aceito como meu advogado, eu creio em Ti, eu confio em Ti, e durma feliz, em paz com sua consciência, esperando o dia da volta de Cristo. Que Deus te abençoe. Deus plantou em nosso ser o sonho de ser livres, e a semente germinou no coração. Sentimos lá no Éden o sabor da liberdade, mas hoje estamos todos nesta prisão. E todos nós cantamos as canções de liberdade. Cantamos para a dor aliviar. E mesmo ao nascer, um bebê já está lutando, tentando de
Ser livre, enfim, é a esperança que nos move o coração. Ser livre, enfim, é a força pra viver. Ser livre é quando eu confio no poder que vem da cruz. Liberto estou e vou cantar. Sou livre, enfim. Liberdade é o clamor de cada criatura, e seu grito foi ouvido lá do céu. Lá do céu, as correntes se quebraram quando Cristo veio à terra. Entregou seu próprio corpo pra nos salvar. Eu vou cantar em alto som pra todos me ouvirem, um canto de aleluia ao Senhor. O mal que me oprimia para sempre foi vencido. Liberto agora estou, sou livre, enfim. Ser livre, enfim, é a esperança que nos move o coração. Ser livre, enfim, é a força pra viver. Ser livre é quando eu confio no poder que vem da cruz. Liberto estou e vou cantar. Sou livre, enfim. Liberto estou e vou cantar. Sou livre, enfim. Sou livre, O próximo tema será sobre a lei de Deus. O pastor Bulhon vai falar sobre o papel da lei no plano da salvação. Qual é a função da lei? Esse é um assunto muito importante porque há muita dúvida acerca dessa questão. Prepare-se, será um estudo extremamente empolgante. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado porque nós estamos seguros de que no juízo temos a Jesus Cristo como nosso advogado. Ele apresenta o seu sacrifício em nosso lugar e oferece a cada um de nós a certeza da salvação. Abençoa, Senhor, esse teu filho e essa tua filha, que crê em Jesus e que o aceita como seu Salvador e Senhor. Em nome de Jesus rogamos. Amém.